Normalmente a gente fala mais da Carta do Descobrimento, né? Então, na Carta do Achamento do Brasil, porque é um texto, apesar de ser informativo, Pero Vaz de Caminha utiliza ali algumas metáforas, você também tem um viés conotativo e assim por diante. Os outros são mais documentos, né? Documentos dessa questão do achado do Brasil. Além dessa questão dos principais textos aqui, então, desses principais textos informativos, nós temos um autor em específico, e esse vai estar mais próximo daquilo que a gente considera como literatura, que a gente vai entender como um elemento importante na formação da literatura nacional. Apesar dele não ser uma literatura laica, uma literatura voltada para um contexto mais geral, ser uma literatura religiosa, ele contribui muito significativamente para o nosso desenvolvimento literário, tá? O que a gente vai perceber? Primeiramente, o José de Anchieta, ele era da Igreja Católica, ele veio para o Brasil para ajudar na catequização, na difusão em relação à questão do catolicismo, da religião cristã e assim por diante. Sabendo-se que, dentro do nosso contexto histórico, muito próximo dali, a gente tem, por exemplo, a Reforma Protestante. Então, você tem uma divisão da igreja, um enfraquecimento que faz com que a igreja precise se fortalecer em outros campos, em outras áreas. Então, nada como encontrar novos fiéis para dar essa ideia de fortalecimento, para dar essa ideia de acréscimo, certo? Além disso, a gente vai perceber o seguinte: quando eu olho para o José de Anchieta, ele vem com essa ideia de catequização dos indígenas, né? De ensinamento, de pregação. Entretanto, a gente vai ter uma outra característica dele que é muito peculiar, que é essa questão do tupi, certo? O que significa isso? Tupi era a língua nativa do Brasil, certo? Língua nativa dos indígenas, vamos colocar assim. E o José de Anchieta, ele percebe o seguinte: era interessante, era inteligente ele aprender essa língua para conseguir se comunicar melhor efetivamente com os nativos. Então, é preciso conhecer mais sobre eles para conseguir pregar com qualidade. Então, a gente vai perceber o seguinte, que ele inteligentemente vai conhecer melhor o tupi, melhor a língua, ele trabalha uma gramática de tupi para conseguir se inserir no meio indígena. Além disso, ele produz uma literatura bem rica, uma literatura rica na questão da poesia e também uma literatura rica na questão dos autos, né? Então, o que é cada um desses? A poesia, a gente vai pensar no texto lírico, né? Mas é uma poesia religiosa, onde ele vai trabalhar ali especificamente naquela ideia de o engrandecimento das divindades, falando da vida dos santos e assim por diante. E quando a gente fala dos autos, o auto ele é uma peça, um teatro. Lembra lá do Alto da Barca do Inferno, quando a gente observou, por exemplo, dentro do humanismo? Quando eu falo do José de Alencar, ele fazia autos para ensinar as questões bíblicas, para ensinar as principais histórias bíblicas, vidas dos santos e assim por diante, certo? Então ele era um autor que trabalha o fazer literário no Brasil, é o primeiro que produz literatura efetivamente. Entretanto, é uma literatura religiosa, uma literatura pensando nesse aspecto aí da catequização, tá? Para a gente conhecer um pouquinho melhor a literatura dele, eu trouxe um texto para a gente observar como essa literatura vai funcionar bem, certo? O texto que eu separei para vocês é o Santa Inês, certo? E ele diz assim, ó: Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça pela fé cortada, com vossa chegada já ninguém pereça. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhe dá lume novo. Vós sois cordeirinha de Jesus formoso, mas o vosso esposo já vos fez rainha. Também padeirinha sois do vosso povo,
pois com a vossa vinda lhes dais trigo novo. Então a gente vai perceber que é uma poesia simples, repetitiva, sem uma grande estrutura literária, mas é a primeira do estilo produzida no Brasil. Uma literatura com uma pegada religiosa, com uma declamação religiosa ali, mas que introduz a nossa literatura brasileira. Então eu posso dizer o seguinte: a literatura brasileira nasceu com textos informativos, né, que não se encaixariam efetivamente naquela nossa definição de literatura de conotação, subjetividade, catarse, mas foram os primeiros textos a aparecerem aqui, e depois uma literatura mais efetiva, que entra naquelas características que nós demos quando a gente pensa no José de Anchieta. Certo, galera? Então, o que a gente vai perceber, então? Que esse elemento ele vai ser, apesar de simples, apesar de curto, esse primeiro século da vida nacional, ele vai ser importante para o desenvolvimento do que vem a seguir, que é efetivamente o barroco no Brasil, certo? Então, continuem estudando, galera, continuem se esforçando, continuem aí desbravando novos conteúdos, não desistam, busquem os sonhos de vocês, porque com certeza isso vai dar muito resultado, certo? Nos encontramos no nosso próximo vídeo, nos curta lá nas redes sociais, interaja com a gente, não se esqueçam, ouse transformar o mundo através dessa educação que é tão rica.